Lindeusa, bem-vinda a mais um vídeo do canal Os Negócios Dela. E hoje eu tô muito animada, porque o tema que eu vou falar aqui hoje é um tema que eu estou sendo chamada a compartilhar há muito tempo. Eu sei que eu já sinto que esse vai ser um dos temas principais que a gente vai mais trazer aqui no canal, porque ele permite muitas ramificações, ele se adequa, ele se encaixa a muitas áreas diferentes da nossa vida. E ele está sendo muito transformador na minha vida, pessoalmente falando. E na minha vida pessoal, assim, conversando com amigos, com amigas, eu trago muito esse assunto e eu vejo que também está ajudando essas outras pessoas, não é uma coisa só comigo. Eu falei, eu preciso falar disso no podcast. Então, a minha ideia hoje é começar a introduzir esse assunto. Contar qual foi a história por trás de eu chegar nesse conceito, né, nesse assunto, e como se fosse explicar o básico. Então, quem nunca ouviu falar, hoje vai entender mais ou menos do que se trata. É quase como um vídeo base para muitos outros que eu vou fazer aqui, porque ele vai ser basicamente a explicação do que é energia feminina e energia masculina. Eu falei que esse assunto ele se aplica à nossa vida, ele permeia todas as áreas da nossa vida, mas a forma como eu cheguei até esse assunto foi através de relacionamento amoroso. Então, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa de namoros longos, e meu último relacionamento, ele durou 6 anos, sendo que metade desse tempo a gente morou junto, então era aquele relacionamento realmente sólido e tudo mais. Eu achei que era o amor da minha vida, que eu ia casar, enfim. Quando esse relacionamento terminou, eu tive a clareza de que eu precisava aprender algo sobre relacionamento que eu não tinha aprendido com esse anterior, justamente pra ajustar o que fosse necessário para que o próximo relacionamento de fato fosse o que eu estava buscando, que é o cara com quem eu ia me casar, com quem eu ia construir minha família e tudo mais. Eu tenho muita clareza em relação a isso, em qualquer área da minha vida. Tipo assim, se eu ainda não conquistei o que eu precisava, ou se eu fiz um teste, né? Parece que eu quase cheguei lá, mas ainda não deu certo, nana, é porque tá faltando eu aprender alguma coisa. Então, o que é essa coisa que eu tenho que aprender pro negócio que eu quero realmente conquistar, pro negócio que eu quero realmente chegar lá, pra eu realmente conseguir? Teve um tempo depois do relacionamento que eu fiquei sem me relacionar, tipo, com ninguém, na verdade. Fiquei uns bons 6 meses só focando no meu negócio. Foi, inclusive, quando eu lancei a Memorar, então foi um período muito, assim, de focar no meu projeto. Mas depois, quando eu comecei a, novamente, sair com homens, eu tava sempre muito, assim, me observando e tentando buscar padrões ou buscar entender o que eu poderia melhorar, o que eu poderia aprender. Numa dessas, teve uma ocasião específica que eu tinha ido numa festa, eu fiquei com um cara, tinha sido muito legal. E no dia seguinte, eu percebi que ele não mandou mensagem e tudo mais, eu tava meio bad vibes, assim. Eu lembro que foi um dia que eu dormi até tarde, porque a festa tinha ido até, tipo, muito madrugada. Então eu acordei, tava até tarde, assim, na minha cama, pensando sobre tudo. E aí eu me percebi numa certa angústia em relação a essa área de relacionamento amoroso. Eu tava meio tristinha, assim, e eu peguei o celular e comecei a rolar o feed. E aí eu cheguei num vídeo de uma moça chamada Jaque Barbosa, que minha amiga tinha me indicado há um tempo, essa moça, ela falou, você vai gostar dos conteúdos dela. Aí sabe quando você segue a pessoa pra meio que não perder ali o nome, né, não esquecer o arroba da pessoa, mas eu não tava realmente, tipo, acompanhando. Mas nesse dia, na hora que eu estava rolando meu feed, apareceu uma live que ela tinha feito. Na hora que eu comecei a assistir essa live, eu assisti sem pausa, era tipo assim, 1 hora de live. Eu nem vi essa 1 hora passar, porque eu estava vidrada em como tudo que ela estava falando eu tinha passado no meu relacionamento anterior. Eu falei, gente, parece que ela era uma mosquinha dentro do meu apartamento e ela presenciou tudo que eu vivi, agora ela fez uma live sobre isso. Era essa a minha sensação. Eu falei, gente, mas não é possível. E basicamente, o que a Jaque Barbosa estava falando? Sobre polaridade em relacionamento. Ou seja, sobre energia feminina e masculina em um relacionamento amoroso. Eu nunca comprei um curso tão rápido na minha vida. Sabe quando vem uma intuição, você fala, cara, é isso que eu preciso aprender. E o mais louco, o curso que eu comprei dela era para quem está em um relacionamento. Era um curso para casal. Não é um curso para casal, né? Pode só a mulher fazer, mas é um curso para quem está dentro de um relacionamento, quem já está casado, ou para quem já está noivo, ou quem já está namorando. E ela tem um outro curso lá, umas outras, algumas outras coisas delas que são para quem tá solteiro, mas o que eu comprei era para relacionamento. Eu falei, não é esse que eu tenho que comprar. Primeiro, porque eu vou estar em um relacionamento de novo
em breve, porque é o que eu desejo pra minha vida. E eu já quero ir aprendendo agora o que eu tenho que aplicar quando eu estiver namorando. Então eu quero aprender com essa visão de casal desde agora. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi nesse curso que eu fui introduzida pra essa questão de energia feminina. E hoje eu não quero me delongar sobre polaridade em relacionamento, porque isso é um outro assunto. Como eu disse, esse assunto de energia feminina, ele se aplica, energia feminina e masculina, ele se aplica a muitas áreas da nossa vida. Então ele tem essa área gigante pra gente explorar, pra gente falar aqui no podcast, pra estudar e tudo mais, relacionado a relacionamento amoroso. Mas ele se aplica a outras áreas também. Então, o que eu percebi? Que foi a partir do estudo com o olhar de relacionamento amoroso que eu entrei em contato com esse assunto. Só que como ele fez muito sentido pra mim, meio que em paralelo eu fui entrando em contato com esse assunto através de outros vieres, né? O primeiro que eu comecei a perceber é como eu estava desconectada da minha energia feminina. Então eu comecei a sentir um chamado pra reconectar com a minha energia feminina. Então eu comecei a seguir algumas mentoras, algumas pessoas que falavam sobre isso. Então esse é um outro assunto, é a nossa jornada de reconexão com a energia feminina. Então é uma coisa individual. Então esse é um outro viés. Em paralelo, eu comecei a entender que dava pra usar a energia feminina também no meu negócio. Então como atrelar isso à produtividade? Então é o que a minha mentora, uma das minhas mentoras chama de liderança feminina. Então é quando você lidera a partir do lugar da energia feminina. Isso também influencia a nossa relação com a energia do dinheiro. Então, como olhar pra isso também de uma energia feminina. Então, assim, perceba, abre muitas portas. Mas hoje, antes de começar a aprofundar em qualquer um desses viés, eu acho que é importante explicar o que é energia feminina e masculina. Porque se você tá aqui ouvindo e você já conhece esse conceito, muito massa, porque eu sinto que sempre que alguém. Por exemplo, eu já escutei essa definição. Mas cada vez que eu escuto uma nova pessoa falando sobre isso, parece que eu aprendo mais. Parece que solidifica mais o conceito na minha cabeça, sabe? Então, se você já manja sobre isso, permita-se estar aberta aí para absorver talvez coisas novas. E se quiser também compartilhar comigo, se você tá vendo no YouTube, dá para deixar nos comentários. Se você tá vendo no Spotify ou em outra plataforma de áudio, dá também para você ir lá no meu Instagram, @osnegóciosdela, e me falar se você tem algum conhecimento que talvez eu não tenha explorado nesse vídeo, porque até já falando uma coisa que eu ia falar no final, me adiantando. Esse é um assunto que eu não estou falando de uma posição aqui de eu sou a professora, a autoridade máxima no assunto. Venha comigo, alunos, que eu vou ensinar vocês. Não. Eu estou partindo de um lugar de quem está aprendendo nesse exato momento sobre o assunto, tá transformando a minha vida e eu quero compartilhar as coisas que eu já sei. Então não é que eu entendo que já esgotou tudo que eu poderia saber sobre o assunto. Não, tem muita coisa que eu ainda quero aprender. E a minha ideia é sempre que eu for aprendendo coisa nova, trazer coisas novas pra vocês. Então, se é alguém que já estuda esse assunto, talvez realmente tenha algum conhecimento, alguma coisa que eu não sei ainda, eu vou amar saber, então me fala. Mas se é uma pessoa que nunca ouviu falar nesse assunto, precisava desse momento inicial, que é de eu falar assim, o que é energia feminina e masculina? Que senão o tempo inteiro a gente vai estar yin, yang, nanana, a pessoa vai estar tipo, do que você tá falando? Então, esse é meio que um vídeo energia feminina e masculina 101, sabe assim? Meio que tipo, inicial pra gente começar a entender todos os outros assuntos que vão derivar desse assunto grandizão central. A primeira coisa que eu acho importante falar, que é uma coisa que pode gerar uma dúvida ou uma certa confusão, é: todos nós, homens e mulheres, nós temos as duas energias. Nós temos a energia feminina e nós temos a energia masculina. Todos nós. Porque pode dar uma interpretação errada de que mulher só tem energia feminina, homem só tem energia masculina. Não. Todos nós temos as duas energias. E onde está o segredo da vida? A gente saber usar essas duas energias juntas. Então, nunca vai ser sobre uma ser mais importante que a outra, ou uma ser boa, a outra ser ruim, uma é benéfica pra você, a outra é maléfica. Não. A questão é como você decide usar essas duas energias e como você balanceia o tempo que você passa em uma energia ou na outra energia. Então esse é o primeiro ponto importante. Eu vou já começar dando algumas definições de energia feminina e masculina e eu vou sendo guiada aqui em qual ordem explicar as coisas pra vocês, mas eu acho interessante fazer alguns paralelos que vocês já vão começando a entender.
A energia masculina, ela tá muito relacionada à mente, enquanto a energia feminina tá muito relacionada ao corpo. Então, a masculina, ela é a razão, enquanto a feminina é a emoção. A masculina, ela é a potência, enquanto a feminina, ela é a suavidade. A masculina está relacionada a fazer, enquanto a feminina está relacionada a se abrir para receber. O masculino está relacionado com razão, ação, enquanto o feminino está relacionado à intuição e a descanso. Então, o masculino, ele é basicamente estratégia, dados, números, metas, movido a desafio. Ela é essa energia que ela é forte, ela é potente, ela é enérgica. Imagina a energia do sol. Ela é muito forte, ela ilumina tudo, ela faz as coisas acontecerem. A energia feminina, ela é a energia do coração. Ela é uma energia acolhedora, ela é uma energia da beleza, ela é uma energia do coletivo. Ela é uma energia muito relacionada à espiritualidade. Quando a gente pensa nos órgãos sexuais, eles já nos indicam muito dessa relação entre energia feminina e masculina. O órgão sexual masculino, ele é reto, ele mostra um direcionamento e ele é penetrante. Enquanto o órgão sexual feminino, ele é circular e ele é para receber o órgão masculino. Esse tipo de metáfora vai ajudando a gente a entender cada um dos polos. Agora, me fala uma coisa. No mundo, como a gente está acostumado, o que é mais bem visto? Potência ou suavidade? O que é visto como algo talvez mais importante? É a potência ou é a suavidade? A gente vê mais importância no racional, comprovação científica, dados, números, ou a gente vê mais importância no emocional? A gente vê mais força e potência na ação? Potência não, a gente vê mais importância. A gente vê mais discursos incentivando a ação ou o descanso? Então, o que vocês podem perceber como resposta dessas perguntas? Porque todo mundo aqui respondeu a mesma coisa. A gente, como sociedade hoje, valoriza muito mais as características decorrentes da energia masculina. Por isso que a gente fala que o mundo está muito desequilibrado para a energia masculina. E eu tenho visto alguns movimentos trazendo um pouco mais energia feminina. Eu vou falar um pouco sobre eles ao longo do episódio aqui, ao longo de outros episódios também. Vou trazendo alguns exemplos. Então, sim, está havendo um movimento. Inclusive, eu tô aqui falando sobre esse assunto porque outras pessoas já começaram a falar sobre esse assunto, que está levando esse conhecimento a mais gente, enfim. Mas eu percebo isso também em empresas e tudo mais. Então, óbvio que estava tão desbalanceado por tanto tempo que é da natureza energética que fala assim, não, mas tá faltando isso aqui, peraí, vamos voltar. Então, por isso que hoje, muitas das pessoas que falam sobre energia feminina, não é, quando a gente dá ênfase, né, pra energia feminina, não é que a gente tá falando que a energia feminina é mais importante que a masculina. Não é isso. É que ela é que tá mais apagada. Ela é a que tá mais não sendo tão valorizada. Ela é que não tá se falando tanto. Por isso que a gente tá falando mais da energia feminina pra tentar haver esse equilíbrio. Porque nunca foi sobre ser só... O mundo deve operar agora só na energia feminina. Também não ia funcionar. Porque, como eu falei... O X da questão de entender a questão de energia feminina e masculina é entender como usar as duas, como equilibrar as duas. Então, por isso que a gente vai dar muita ênfase, eu aqui, principalmente, para a energia feminina. E como que a gente pode acessar muito mais a energia feminina, que é da qual a gente está desconectada. Principalmente também porque meu maior público aqui é feminino. E o que acontece? Aqui entra um conceito importante. Todos nós temos energia feminina e masculina, ok. Só que nós, mulheres, temos a energia feminina como uma energia lar. Eu ouvi uma mentora falando isso e esse termo, quer dizer, ressoou muito comigo. Energia lar, pensa no lar, pensa na sua casa. Quando você sente naquele lugar, quando você chega naquele lugar que você se sente em casa, é seu lar, ele é acolhedor. O que você sente ali? Acolhimento, é onde você pode descansar. Você estava na rua fazendo um monte de coisa o dia inteiro, é onde você senta, você relaxa, você vai nutrir seu corpo com uma comida. Não é essa sensação que passa do lar? É onde você restaura suas energias? É isso que a gente sente com a energia feminina. Nós, mulheres, temos como energia lar
a energia feminina. Então não é que a gente nunca vai operar da energia masculina, a gente precisa dela. Mas a questão é ela ser a nossa energia casa. Ou seja, é onde a gente acorda todos os dias e para onde a gente volta todos os dias no final do dia. Então ela é como se fosse a nossa energia guia. Esse conceito eu entendi há pouco tempo numa entrevista que eu vi e deu uma virada de chave. A gente usa a energia feminina como guia, como base, e a gente pega elementos da energia masculina para nos ajudar no caminho que foi a energia feminina que nos deu. Aí é que tá a grande diferença. E eu vou entrar mais nesse assunto quando eu for falar de liderança feminina, tá? Quando eu for falar de negócios e tal, eu vou voltar nesse conceito. Mas até aqui, entenda isso. Os homens usam como energia lar a energia masculina. Então, eles usam recursos da energia feminina para dar suporte às tarefas que eles precisam executar que a energia masculina pediu. Então, uma energia casa é a masculina e energia, vamos dizer assim, de apoio, energia feminina. Nós, mulheres, temos como energia lar a energia feminina. É o que nos nutre, é o que nos descansa, é o que nos abastece de energia. E a gente usa da energia masculina para nos auxiliar nessas tarefas que a energia feminina que nos colocou como, ó, esse aqui é o caminho certo. Então, agora a gente vai usar a energia masculina para cumprir essas tarefas que a gente já viu, que a gente já sentiu no coração, na intuição, que esse aqui é o caminho certo. Uma coisa importante, que eu não sei se eu vou me delongar muito nesse assunto. Na verdade, eu pretendo não me delongar tanto nesse assunto, porque isso também... Quero fazer um outro episódio sobre isso, mas é legal jogar aqui como introdução. O homem, ele tem um ciclo que é diário de energia. Então, pensa no sol. É um ciclo diário, sabe? Nasce o sol, aí tem as horas do dia, dependendo da hora do dia, muda a energia com que você faz uma coisa ou outra. Aí, no fim do dia... acaba o sol para no dia seguinte começar de novo, né? Termos não cientificamente corretos, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. O ciclo do sol, então, ao marcar um dia, significa que o ciclo dele é diário. Significa que todo dia, aquele ciclo vai se repetir igual. Porque ele varia de acordo dentro das horas daquele dia. Nós, mulheres, não operamos dessa forma. O nosso ciclo, ele é semanal, assim como a lua. Aliás, tem muitos paralelos entre o ciclo da lua e o ciclo nosso hormonal. E tem muitos paralelos energéticos e espirituais. A gente pode abranger isso em outros episódios também. Mas fazendo essa comparação com Sol e Lua, ajuda a gente a entender. Hoje, como que um dia de trabalho é estruturado? De acordo com o dia, certo? Segunda-feira é o mesmo horário, o mesmo funcionamento de que terça-feira, que quarta-feira, que quinta-feira. Então, dentro de um modo de trabalho que a gente está acostumado hoje, que é totalmente baseado na energia masculina, espera-se uma performance igual todos os dias. Você pode até variar ali, funciona o meu cérebro melhor de manhã, ou melhor à tarde, né? Você pode até variar ao longo do dia, mas espera-se que todos os dias você vai ter o mesmo produtividade, o mesmo comportamento, a mesma criatividade, ou a mesma postura no trabalho, ou a mesma disponibilidade, ou a mesma quantidade de energia. Isso faz sentido para homens, que o ciclo é diário. Quando se trata de nós mulheres que temos como ciclo o semanal, a gente não pode querer comparar um dia da semana lútea, que também é chamado como TPM, com outro dia da semana ovulatória, que é quando a gente tá com pico de energia. Porque é aí que entram muito das concepções erradas de que a mulher é... Tanto que existe qual que é o termo que as pessoas falam quando ela é inconsistente. Nossa, mas é de lua essa pessoa. Né? Como se ser de lua fosse algo negativo. É que a lua, ela tem um ciclo diferente. E a gente tem um ciclo muito parecido com a lua. Então, não é que a gente não tenha uma consistência. Nossa, mas tal dia eu tava tão bem. Peguei aqui pra fazer uma atividade, criar uns posts. Nossa, eu criei tão rapidinho, eu tava inspirada, não sei o quê. Aí fui lá na outra semana, cara, não saía. Eu levei, tipo, o dia inteiro pra fazer um post e ainda ficou ruim. Aí, se a gente não tem o conceito de energia feminina, se a gente não tem o conceito do nosso corpo, a gente acha que tem algo errado com a gente. A gente não tá conseguindo ser tão produtiva quanto a gente queria. Porque as outras pessoas estão ali igual todos os dias, por que a gente não tá? Então, por isso que é a magia da gente começar a entender essa questão de polaridade. E aí, esse assunto específico, ele é muito relacionado ao corpo feminino, que é um outro assunto que também vai ter episódio aqui no podcast. Eu quero muito falar sobre isso. Inclusive, eu comprei um curso recentemente sobre ciclicidade feminina, que aí é só sobre a nossa fase hormonal. E o que é louco?
Cada semana, cada uma das 4 fases hormonais, a gente tem alimentos que fazem mais ou menos sentido, atividades físicas que fazem mais ou menos sentido, atividades de trabalho que fazem mais ou menos sentido. Se a gente começa a estudar isso e começa a entender o superpoder que esse ciclo nos dá, a gente fica imparável. Então eu quero muito falar disso também. Mas aí, como vai entrar muito específico sobre ciclo hormonal, eu vou deixar um outro episódio aqui, eu quero focar mais em energia feminina e masculina, mas é pra vocês conseguirem ir percebendo quantas ramificações isso tem e o quanto dá um alívio. Vocês percebem que, vão percebendo que cada vez que eu falar da energia feminina, dá um tipo, ai, alguém falando sobre isso. Nossa, alguém que sente a mesma coisa que eu. Nossa, dá até um descanso, porque não é uma coisa que é muito falada e não é uma coisa, só que é uma coisa que a gente intuitivamente se identifica quando a gente escuta. Que muitas mulheres têm sentido hoje. Pensa assim, a gente veio de um... O mundo sempre foi energia masculina, energia masculina, energia masculina. Lá atrás, a gente não tinha acesso a muitas coisas que a gente gostaria. A gente não podia trabalhar, a gente não podia votar. Então, a gente não tinha algumas liberdades que são importantes para nós, certo? Quando a gente começou a querer conquistar as mesmas coisas que os homens tinham, qual que foi de forma inconsciente, o que a gente quis fazer? Então, eu tenho que operar da mesma forma com que os homens estão operando. Então, pra gente conseguir muitas das coisas que a gente conseguiu, a gente entrou muito na energia masculina. Ué, se o mundo tá funcionando com a energia masculina, eu quero entrar, eu quero fazer parte desse mundo, então eu tenho que começar a ter mais energia masculina em mim. E aí que começou a surgir muito o conceito de, por exemplo, girl boss, a que faz tudo, a guerreira, a hustler, né? Tipo, que eles falam em inglês, que é tipo a batalhadora, aquela mulher que se mata, nananana. Se você for pegar o conceito por trás de todos esses temas, são conceitos de energia masculina, aplicados a mulheres, mas são conceitos de energia masculina. Isso começou a ser vangloriado, porque o mundo já era energia masculina, a gente já vangloriava aqui, ó, o que é da lista, a gente já vangloriava o que era mente, o que era racional, o que era potência, a ação, a razão, a estratégia, tudo isso a gente já valorizava. Então, a gente só fez as mulheres entrarem dentro dessa coluninha aí de como fazer as coisas. Só que o que acontece quando a gente passa muito tempo distante da nossa energia lar? A gente começa a ficar drenada. A gente começa a ficar sem energia. Porque não é que a gente não consegue estar na energia masculina. Como eu disse, todos nós temos energia feminina e masculina dentro da gente. Então, se a gente precisar usar a nossa energia masculina, a gente sabe fazer isso. Nunca foi uma questão sobre duvidar do nosso potencial. A gente consegue literalmente fazer o que a gente quiser, acessar qualquer tipo de energia que tá dentro do nosso corpo. Num outro podcast que eu quero falar sobre arquétipos com você, a gente tem muitos tipos de arquétipos, a gente consegue acessar qualquer um deles em qualquer momento que a gente quiser. O problema é, quando a gente tá só dentro da energia masculina por muito tempo e a gente nem sabe do conceito da energia feminina, a gente nem sabe acessar essa energia, a gente nem sabe que a gente não tá usando ela, a energia masculina nos drena. Então é onde entra burnout, que tem um monte de consequências clinicamente comprovadas de infinitos BOs que seu corpo dá quando você tem burnout, porque o que acontece? Lembra, energia masculina é mente, energia feminina é corpo. O nosso corpo, ele se comunica muito com a gente. Se você não está dando o que ele precisa, então se você não está equilibrando com a energia feminina, o seu corpo vai começar a te avisar. Ó, tem alguma coisa desequilibrada. Como que o corpo avisa? Ele começa a dar uns piripaque. Nossa, tô com umas dorzinhas de cabeça. Nossa, não era pra eu ter dor de cabeça, esquisito. Aí no outro dia, eu tô com uma dor na lombar. Nossa, não era pra eu estar com dor na lombar. Aí um dia eu fiquei doente. Se ele tá te dando um monte de sinal, tem coisa que você precisa olhar, tem coisa que você precisa olhar, não tá regulado, não tá equilibrado, e você vai ignorando e continua na energia masculina. Não, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que executar, mas eu tenho que acordar 5 da manhã, eu tenho que dormir 11 da noite, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, tenho que dar conta do filho, tenho que dar conta da casa, tenho que dar conta de tudo. O que acontece? O seu corpo uma hora vai falar assim, você não está indo por amor, então vai na dor, né? Eu tô te avisando aos pouquinhos aqui, ó. Tô te dando a vizinha aqui, eu avisei aqui, você tá ignorando? Então, se você não está parando para descansar, eu vou parar por você. E aí é quando pode dar muitos pepinos. Porque, dependendo do estado que você chega, pode até ser irreversível. Eu não sei qual sequela você vai ficar do burnout. Então, ele é uma coisa muito séria. Então, a gente pode ter burnout, ou a gente pode simplesmente, mesmo que não chegue num quadro clínico de burnout, a gente pode estar sempre muito cansada. A gente pode estar com mau humor. A gente pode estar sentindo dor física, a gente pode estar sentindo a nossa frequência vibracional muito baixa.
E quando a gente tá numa frequência baixa, a gente começa a atrair só coisa ruim. Então, né, tudo que era pra ser gostoso, pra ir no flow, as coincidências te levando pra lá dos bons, começa a ser o contrário. Você começa... Aí você vai lá, acorda de manhã, bate o dedinho na quina. Você fala, ai, caralho, você já fica puto que você tá com dor. Aí você vai pegar, aí você quebra o prato, aí você fica puta. Aí porque você teve que limpar o prato, você chega atrasado no trabalho. Aí porque você chega atrasado no trabalho, aí você toma a bronca do chefe. Aí porque você toma a bronca do chefe... Vocês entenderam o que eu quero dizer? Quando a gente tá com frequência vibracional baixa, a gente não teve tempo de restaurar, não teve tempo de descansar, a gente vai começar a entrar naquele fluxo de coisa ruim. Então, eu sinto que é o que muitas mulheres também estão sentindo no empreendedorismo. Porque quando eu comecei por esse caminho, eu nunca me senti muito contemplada pela forma como empreender era ensinado. Sempre que eu assisti um curso de marketing, de estratégia, de organização do tempo, sempre me pareceu, até coaches, assim, uma coisa comportamental, sempre me pareceu meio soco na costela, meio porrada, me parecia meio agressivo, parecia ser contra a minha natureza, parece que eu tentava colocar aquelas dicas em práticas e falava, gente, mas não tá fluindo, não tá funcionando pra aquela pessoa. Ela falou que pegou esse passo a passo, aliás, passo a passo significa estratégia, significa racional, significa energia masculina. Sempre que a gente quer um passo a passo pra uma coisa, a gente tá na energia masculina, spoiler, tá? Então, assim, mas eu quero um passo a passo fazer meu negócio dar certo. E eu peguei esse passo a passo desse cara aqui e ele falou que ele fez e funcionou no negócio dele. Em 6 meses, ele tava faturando 6 dígitos por mês. Eu não tô conseguindo fazer a mesma coisa. O que tá acontecendo comigo? E aí a gente começa a achar que o problema é a gente. Ai, mas será que eu realmente nasci pra empreender? Não foi uma ideia muito louca achar que eu podia ter um negócio? Da onde que eu tirei que eu conseguiria? Aí começa aqui, dúvida, 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 dúvida. Tudo isso porque a gente tá ouvindo da fonte errada. A gente tá desconectado da nossa energia feminina. Se aqueles conteúdos relacionados ao empreendedorismo são muito masculinos, não é que eles não vão funcionar pra ninguém. Para homens, ele vai funcionar muito bem. Só que se a gente não tem um balanço de conhecimento de empreendedorismo também associado à energia feminina, empreender parece pesado. Ganhar dinheiro parece um sacrifício. Parece que para você ganhar a sua independência financeira, você precisa se matar. E nada disso é verdade. A gente precisa voltar para nossa energia feminina. Existe uma outra forma de empreender. Então aqui, quando eu for falar disso, especificamente sobre empreendedorismo, sobre liderança, eu vou fazer um outro vídeo me aprofundando. Mas era mais pra gente entender como tudo que geralmente nos drena ou que faz a gente se sentir inadequada, vocês vão começar a perceber que pode ter relação com a energia masculina. Quando eu começava a ouvir as mulheres falando, as mentoras que eu conhecia, falando sobre formas de liderar, formas de lidar com dinheiro, forma de com energia feminina, eu falava assim, ai, é fácil assim? Nossa, é leve assim? Nossa, e me dava uma paz de espírito, assim, e eu falei, nossa, pera, eu acho que essa é a resposta. E quando você começa a ir por esse lado da energia feminina, ouvir seu corpo, honrar suas emoções, respeitar sua intuição, se conectar da sua maneira à espiritualidade, você se permitir descanso, você se permitir receber suavidade. Quando você se conecta com o seu coração, você fala, cara, o dia a dia pode ser muito mais leve. Olha, eu até relaxei falando isso, você percebeu? A gente relaxa quando a gente entra em contato com isso e a gente descobre que isso também é força. Porque o que acontece? Quando a gente está num mundo que só valoriza a energia masculina, a gente vê as características da energia masculina como superpoderes. E a gente, como forças mesmo, como elementos importantes. O que vai solucionar tudo que a gente precisa são essas características masculinas. Mas o que a gente não tá entendendo é que a potência tá na união da energia feminina e masculina. Então, todas essas características da energia feminina, o emocional, a suavidade, o descanso, a intuição, tudo isso também é muito poderoso. A razão, ela não é poderosa sozinha, se você não tiver a intuição acompanhada. A razão, ela não é poderosa sozinha, se você não estiver conectado com as suas emoções. A potência tá nos dois. Só que quando a gente tá muito yang, esse ponto é importante. Como que a gente pode saber, nós mulheres, ouvindo esse conteúdo, se a gente tá muito na energia masculina? Paty, legal, tô ouvindo você falar tudo isso, mas assim, como que eu faço Como que eu percebo se eu tô na minha energia masculina ou feminina? Se quando eu fui falando
as características de energia feminina, te deu alguma sensação meio, de alguma forma negativa? Ou, por exemplo, isso é energia feminina? Tipo, como se fosse uma coisa negativa, como se fosse meio esnobando, te deu um pouco essa sensação? Isso é um sintoma que você tá muito na energia masculina. Ou, você teve um pouco de aversão, tipo assim, como assim? Então, você tá falando que energia feminina é emocional, é intuição, então você tá falando o quê? Que é pra eu ficar só na intuição, só no descanso e não fazer a parte da ação? Mas e minha energia masculina? Por que você tá querendo tirá-la de mim? Essa reação meio de embate, de parece que tá querendo se defender, é uma reação da energia masculina, porque a energia masculina nos arma. Energia masculina é o que tá pronto pro combate. Então, se alguma coisa que eu falei deu um tipo, mas o que ela tá querendo dizer? Então tá falando que eu não posso fazer tal coisa, tá querendo tirar meu direito de fazer tal coisa. Essa energia de treta, de embate, ela é uma proteção, ela é um escudo, ela é uma armadura que a gente colocou da energia masculina. Então, se vocês tiveram qualquer reação que incomodou enquanto eu falava da energia feminina, provavelmente isso indica que você está com excesso de energia masculina e você está precisando se reconectar mais com a sua energia feminina. Mulheres, quando estão... Tem muitas pessoas que estão muito young, mas vamos falar especificamente de mulheres. Quando tem uma mulher muita energia masculina, ela não tá nem pronta pra ouvir esse tipo de conteúdo. Então, a mulher que tá 100% na energia masculina, ela tá tão tendo burnout, ela tá tão desesperada, que ela nem tá aqui nesse podcast ouvindo agora. Quem tá aqui, ou é quem já está conectado com a energia feminina e tá, já tô gostando desse assunto, já tenho estudado, já percebi que é importante, então quero ouvir. Ou é alguém que tá assim... Alguma coisa na minha intuição falou que era bom ouvir sobre esse assunto. Quero entender melhor. Aí eu falei alguns assuntos, falei alguma coisa e falei, tá fazendo algum sentido. Porque isso, gente, a conexão com a nossa energia feminina, ela é algo inato nosso. Ela é algo ancestral. É como se fosse uma sabedoria que sempre esteve em nós. É que ela estava adormecida. Aí a gente começa a falar desse assunto, você começa a falar, opa, nossa, tô acordando. Faz muito sentido. Não, a sensação é que as coisas começam a encaixar. Só, então é por isso que eu pensava... Por isso que eu sentia isso. Nossa, então é por isso que quando eu fazia o curso do fulano não encaixava. Nossa, é por isso que eu me criticava achando que eu não dava... A sensação é de despertar. A sensação é de voltar pra casa. Isso é muito intuitivo. Então, se você tá ainda no momento incipiente, tipo, começando a ouvir agora sobre esse assunto, ou se você já tá mais aberto, não importa. Você chegou nesse conteúdo, é porque algo te trouxe aqui. A gente só atrai o que a gente tá pronto pra ouvir. Então, existe um chamado dentro de você, de, tipo, deixa eu prestar atenção nesse assunto. Deixa eu ouvir mais sobre essa questão da energia feminina, porque tô sentindo que a resposta tá aí. Tô sentindo que todas as coisas que eu tô tentando buscar na minha vida, aqui, esse podcast, a gente fala com o quê? Mulheres ambiciosas que querem construir uma vida top em todas as áreas da vida, na área de relacionamento amoroso, na área de trabalho, na área financeira, na área da espiritualidade, na área da intelectual, na área social, com os amigos, com a família, em todas as áreas da vida, as pessoas que estão aqui querem construir uma vida top. São mulheres ambiciosas que estão querendo construir a vida dos seus sonhos. Só que a gente vai se deparar com algumas travas. Nossa, mas por que nisso aqui eu não tô conseguindo avançar? Por que na parte, sei lá, financeira eu deslanchei super rápido? Nossa, mas na parte amorosa parece que não vai. Ou ao contrário. Nossa, na parte social eu sou tão boa, eu tenho uma relação tão boa com a minha família. Nossa, mas na parte profissional parece que o negócio não anda. Porque a gente tem travas. Isso é maravilhoso, gente, porque a gente tá nesse mundo pra sermos... A gente tá aqui pra evoluir. Então, sermos versões melhores de nós mesmos. Quando a gente se depara com entrave, energeticamente, falando assim, ó, é aqui que é pra você ir. Porque imagina se a gente ficasse assim, o que eu trabalho agora? Eu tenho que trabalhar alguma coisa em mim, mas eu não sei o que é. Imagina se a gente não tivesse nenhuma pista energética do que a gente tem que trabalhar. O entrave é a pista que você gostaria. Fala, é aqui que tá travando? Nesse momento da minha vida é a vida profissional que tá travando? Putz, então é aqui que tá o meu bloqueio, é aqui que eu tenho que trabalhar. É a parte relacionamento amoroso? Então é aqui que tá o entrave, é aqui que eu tenho que trabalhar. Então, a gente tem que pegar essas travas. Tô ali, na jornada, construindo minha vida dos sonhos, construindo minha vida dos sonhos. Em alguma das áreas, me deparei com bloqueio. Show. Então é ali que é pra você olhar. Quando você para pra olhar uma questão, a magia acontece. Porque ao aprender o que você precisa aprender sobre aquela área, ela desbloqueia coisa em todas as áreas da vida. Isso é um bagulho muito louco. Então, eu comecei a estudar energia feminina e masculina
por causa de relacionamento amoroso, que sempre foi uma das áreas da minha vida que eu dei muita prioridade. Isso foi me ajudar na minha vida profissional, que era outra área que eu precisava olhar, que eu precisava trabalhar. Isso foi me ajudar na minha relação com os meus pais. Isso foi me ajudar com a minha família. Isso foi me ajudar em todas as áreas da minha vida. Só que, às vezes, a gente... é como se, assim, a lição que a gente precisa, o alerta que a gente precisa, ela vem em uma das áreas da vida, mas a gente aprendendo aquela lição, ela destrava a coisa em todas as áreas. A gente consegue aplicar o mesmo conhecimento em todas as áreas, porque aquele conhecimento nos torna uma versão melhor. Então, essa versão melhor, ela lida melhor com todas as áreas da vida. Mesmo que o BO que você tava olhando era familiar, era um negócio que eu tenho um entrave com a minha prima. Aí você vai lá e desbloqueia aquele negócio. Vai influenciar na sua vida amorosa e você não sabia, sabe assim? Então, tudo tá muito conectado. E energia feminina, talvez se conectar com energia feminina seja o que você precisa aprender agora pra destravar algo que tá travado aí em você. Porque é isso que tem acontecido comigo. Como eu falei, eu tô estudando isso o quê? Faz uns 3 anos já, então eu já aprendi muita coisa e não só aprendi na teoria. Eu coloquei na prática. E aí tem muita história pra vir contar pra vocês. Não vai caber tudo dentro do mesmo episódio. Eu nem quero que venha tudo no mesmo episódio, porque eu quero que vocês vão escutando ao pouquinho, digerindo aos pouquinhos, mas eu quero trazer muitas histórias de tipo assim, quando eu apliquei energia feminina, o que aconteceu? Quando eu entendi um conceito ali energético, eu apliquei, o que aconteceu no meu negócio? O que aconteceu com o meu faturamento? O que aconteceu na relação com meu pai? O que aconteceu em relação a relacionamento amoroso e pessoas com quem eu tava saindo? Eu quero trazer essas coisas práticas porque é isso, eu estou trazendo do ponto de vista de quem estuda isso há algum tempo, está colocando na prática e eu tô vendo muitas consequências positivas. Por isso que eu sinto essa necessidade de vir aqui compartilhar esse assunto. Uma das mentoras, no começo, assim, que eu comecei a ouvir sobre energia feminina, ela falava assim, uma das coisas que faz parte da energia feminina é o coletivo, né? É o você cuidar da sua comunidade. Pensa antigamente, assim, tinha aldeia, a mulher era a que nutria, que ficava ali com as crianças ao longo do dia, que fazia os trabalhos manuais, ela tinha esse senso de coletividade, tanto de cuidar das outras mulheres, quanto das crianças que estavam ali. Então essa coisa da comunidade é muito da energia feminina. E quando a gente começa a aprender esse tipo de conceito de energia feminina, começa a fazer muito sentido na nossa vida, a gente começa a aplicar, começa a fazer muito sentido, é instintivo a gente querer compartilhar com outras mulheres. Primeiro, porque esse senso de colaborativismo é da energia feminina. E segundo, porque ele é tão transformador que você quer gritar pros 4 mundos. Meu Deus, vocês precisam saber disso, é muito maravilhoso. Que é o que tem acontecido comigo. Eu só entendi que eu tinha que vir aqui fazer esse podcast sobre isso, porque eu tenho falado tanto disso. Não existe um amigo meu. Eu acho que não existe um amigo meu, uma amiga minha, alguém próximo a mim, que não tenha ouvido falar de energia feminina e masculina. Porque qualquer assunto que a gente vai entrar, que eu sou a pessoa dos assuntos profundos, né? Você me dá 5 minutos de conversa, a gente já tá falando sobre as suas crises existenciais. Não tem como eu não entrar em energia feminina e masculina pra ajudar a pessoa com uma questão dela ou pra falar de como eu resolvi uma questão minha. Porque esse assunto tem permeado tudo que eu sinto, de certa forma, de algum bloqueio que tô precisando desbloquear. É muito maluco. Então, assim, eu espero que esse assunto também traga essa clareza pra vocês, do mesmo jeito que tá trazendo pra mim. Eu sei que eu joguei muita informação aqui hoje, e se é a primeira vez que você ouve sobre esse assunto, você tá tipo... Meu Deus, mas calma, me explica melhor. Mas calma, e na prática, como isso funciona? Mas eu sei que surgiu 350 dúvidas. Então, o que eu vou pedir? Primeiro, respira, calma. Respira, solta o corpo. Você tava tenso? Perceba aí em você. Você tava tenso? Percebi agora que eu tava um pouco, ó. Solta um pouco, solta. Respira profundamente. Tudo vem no seu tempo, tá? Então vai ter mais conteúdo sobre isso. Mas eu vou pedir uma coisa pra você. Deve ter surgido várias dúvidas na sua cabeça. Ou uma coisa que você quer saber mais. Às vezes não é nem uma dúvida, mas tipo, ai, eu gostei que você começou a falar desse assunto aqui. Fala mais dele. Eu quero que vocês me mandem isso, porque eu quero fazer um chá comigo sobre dúvidas dessa questão de energia feminina e masculina. Porque às vezes eu tô explicando uma questão aqui e não é exatamente o ponto de dúvida de vocês. Eu quero ajudar vocês. Esse canal, gente, é o meu lugar de servir. É o lugar de eu usar o meu dom da comunicação para servir outras pessoas. Então, qual que é o meu raciocínio sempre que eu tô fazendo um conteúdo? Eu vivi tal coisa. O que eu posso fazer para ajudar, para compartilhar, para passar para frente para outra pessoa talvez também se beneficiar daquilo?
Então é isso que eu tô fazendo aqui hoje. Pra eu beneficiar você, eu preciso entender qual que é a sua dúvida. Eu preciso entender em qual momento ali teve uma trava. Tipo, mas eu não entendi muito bem essa parte, Paty. Então, se você tá vendo no YouTube, deixa nos comentários. Se for várias perguntas, pode deixar 500 comentários, não tem problema. Mas coloca tudo que veio na sua cabeça. Queria entender mais disso, queria entender mais aquilo. Essa parte você explicou, não entendi muito bem. Deixa as dúvidas. Se você tá ouvindo em plataformas de áudio, pode me mandar no Instagram, @os negócios dela. Também tem o meu pessoal, @patib, B de bola. Paty com Y, tá? Paty com Y, B de bola, .rosa. Se você entrar pelos negócios dela, na bio já tem o meu pessoal também, tá? Então você não precisa ficar decorando também meu @. E pode mandar por lá também. Então pode mandar na DM, aonde vocês quiserem, tá? Me manda essas dúvidas, porque vai ser muito gostoso fazer um chá comigo, só trazendo essas questões. E porque, como eu falei pra vocês, que tem muitos viés, né, que dá pra trazer, então dá pra gente focar agora nessa parte de empreendedorismo, dá pra focar na parte de relacionamento amoroso, dá pra focar na relação entre pai e mãe, que é inclusive onde começa a nossa relação com a energia feminina e masculina, tem muito assunto pra falar. Tem a questão do corpo feminino que eu falei, dos ciclos hormonais, como tem muita ramificação, eu quero esse retorno de vocês pra saber qual que é o próximo que eu trago, porque eventualmente a gente vai acabar passando por todos. Mas qual que é o próximo que eu trago? Então, me fala nos comentários, tá bom? Tô pensando aqui se tem mais uma coisa que eu gostaria de falar. Eu assumo que eu fiquei um pouco nervosa pra fazer esse podcast. Normalmente, pra mim, eu não tenho um problema com vir aqui na câmera falar. Geralmente, se eu estruturei ali dentro da minha cabeça o que eu quero falar, pra mim é muito fácil. Apertei play e saí falando, assim, não tenho questão com isso. Só que por que eu senti que eu fiquei meio nervosa, assim? Ó, até é legal a gente perceber exercício de energia feminina. Aonde no corpo a gente sente cada emoção. Seja uma emoção boa ou uma emoção ruim. O nosso corpo, a nossa emoção sempre tem um correspondente no corpo pra aquela emoção. Então, quando eu falei que eu fiquei nervosa, só de eu falar disso eu já senti, ó, aqui na região do estômago. Parece que dá uma fervilhada. Por que eu fiquei um pouco nervosa? Porque eu sei a importância desse assunto. Eu sei o quanto eu tô sendo chamada a falar sobre ele. E comunicação é o assunto central da minha vida, né? Assim, é uma coisa que eu amo estudar, né? Não é à toa que eu me formei em comunicação. Eu amo comunicação e eu sempre tenho a preocupação de falar da forma mais assertiva. Então, como é um assunto que é muito rico, eu tava... o meu nervosismo tava em... Será que eu vou conseguir explicar direito? Será que eu vou ser clara? Será que eles estão entendendo? Será que tá sendo confuso? Será que eu devia ter explicado outra coisa antes de explicar tal coisa? Enfim, então... Essa aqui foi gravada numa tacada só, tá? Eu não vou ficar reassistindo, regravando, porque aqui também exercício da energia feminina é deixar as coisas fluírem, é ter a confiança em entregar que as coisas também estão acontecendo da forma certa, ainda mais quando a gente tá sendo guiada pelo nosso coração, sendo guiada pela nossa verdade de alma aqui. Então, eu vou confiar que, que o jeito que eu me expressei aqui hoje ressoou com vocês, espero que tenha sido bom. E eu vou contar com essas dúvidas e comentários e coisas de vocês pra bolar próximos episódios, tá bom? Eu acho que é isso. Eu tô muito feliz de ter falado sobre esse assunto. Gente, eu sinto como se estivesse abrindo uma porta. Tipo assim, agora a gente vai começar a falar sobre isso. Mas eu acho que é isso por hoje. Se ressoou com você... Por favor, se você está ouvindo no Spotify, faz aquele negócio que todo mundo fala, que é de votar, dar 5 estrelas. Eu sempre ouvia isso, nunca sabia onde era, mas é só você ir no perfil, ali tem os 3 pontinhos, aí você clica nos 3 pontinhos e tem avaliar programa, é ali, tá? Eu demorei pra aprender também. Mas isso, gente, pra quando é podcast tá começando, ajuda muito, porque, querendo ou não, plataforma se baseia em coisas numéricas, e você dar 5 estrelas é mais um numerinho ali, uma pessoa que deu uma votação, entendeu? Então isso é importante pra plataforma. E se você tá ouvindo no YouTube, por favor, dá um likezinho nesse vídeo. E se puder seguir no canal também, né? Se ressoou com você, se é um assunto que você quer ouvir mais, se você gostou disso, você quer estar aqui, quer ouvir os próximos conteúdos, e daí seguir vai ser bom pra mim, porque isso incentiva o canal, o YouTube entende que é um canal relevante, e vai ser bom pra você porque você recebe notificação sempre que sair um vídeo, então você realmente não vai perder, né? Então, independente aí da plataforma que você tá, peço esse amor de volta. E eu encerro aqui com muita alegria, muito animada de estar começando a falar desses assuntos com vocês e que venham muitas outras conversas enriquecedoras pela frente. Excelente dia pra você. Pra mim aqui é literalmente excelente dia, porque tá de manhã, tô até acabando uma olhada ainda, ó. São exatamente 10h37 agora, quando eu tô gravando os últimos segundos do vídeo. Então, ótimo dia pra você. E se você tá ouvindo à noite, ótima noite pra você, ótima semana, que sua vida seja incrível e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, amoras!